Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que
está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra
como é que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigo no entendimento pela vossa obra, pelas vossas péssimas obras, agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Observe no versículo de número 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que ouviu. Fundamental isso, né? Ele chama-nos a atenção para permanecermos firmes na fé, não nos movermos nem para a esquerda nem para a direita, caminharmos firmes na fé que ouvistes pela pregação do Evangelho, do qual Jesus é o único caminho para se achegar a Deus. Jesus é o único caminho para a salvação e vida eterna. Este é o Evangelho. Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Só a Ele devemos nos curvar. Só a Ele devemos buscar. Só a Ele devemos louvar. Amém, queridos? Oremos. Pai Santo e bendito, graças damos a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pelos livramentos e, em especial, pela salvação em Jesus Cristo. Rogamos a Ti neste instante, nesta oração de fé, que o Senhor esteja presente na pessoa do Espírito Santo, em nossas vidas, em nossos lares, e neste momento de culto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor? O Senhor é
Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Estou com saudade de todos e, em nome de Jesus, logo estaremos de volta. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Colossenses, dos versos 9 ao 20. O subtítulo é Paulo ora pelos Colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Glória a Deus, aleluias ao nome do Senhor. Amém. Este agora é um momento ímpar, um dos momentos ímpar do culto, e onde nós nos acheguemos a Deus e fazemos as nossas petições e também os nossos agradecimentos de tantas bênçãos, né, irmãos, que temos
recebido a todo tempo e muitas vezes mal damos contas dessas bênçãos que temos recebido. Então, vamos agradecer e pedir a Deus pelos enfermos de nossa igreja, por todos os enfermos que estão aí mundo afora, pedindo a Deus pelos irmãos da IPI local e por todos que nos assistem nesse momento. Que possamos juntos cultuar a Deus, louvar o teu santo nome, agradecendo a cada instante por tudo que temos passado, até pelas dores, porque nas dores crescemos, no momento de dores nós crescemos. Então, façamos a oração. Santo e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu rendo graças a Ti, eu louvo o Teu nome, ó Deus, eu bendigo o Teu santo e eterno nome, porque santo, santo, santo é o Senhor. Ó eterno Pai, Te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de todas as maneiras, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, nós agradecemos por tantas bênçãos, ó Deus, que temos recebido. E muitas vezes não a percebemos, Senhor. Muitas vezes nós simplesmente não notamos das bênçãos que chegam até nós o tempo todo, Senhor. E por isso, muitas vezes, como não percebemos, nós deixamos de agradecer. E, Senhor, eu peço perdão por nossos pecados quanto a isso, Senhor, porque somos ingratos a Ti, muitas vezes. Neste momento que devemos ser gratos, mais e mais, nós pecamos contra Ti. Mas, Senhor, Tu conheces, Senhor, Tu conheces nosso coração, Tu conheces todas as coisas, Senhor. E nós temos um coração, Senhor, agradecidos pelo dia de hoje, por mais um dia de presente que Tu nos dá, pelas bênçãos, Senhor, que Tu transborda em nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos por isso. E lembramos, Senhor, dos enfermos de nossa igreja, dos enfermos mundo afora, daqueles que sofrem, Senhor, em todos os sentidos, ó Deus, pelas doenças, pelo Covid, Senhor, pelas doenças outras que muitas vezes acabam passando por conta desta pandemia, as pessoas têm medo de ir ao hospital e muitas vezes acabam sofrendo outras consequências, Senhor. Mas aqueles que sofrem, Senhor, por todas as doenças, eu peço, Senhor, que Tu afofes o coração e acalme o coração de cada um, Senhor. E console, Pai, aqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus. Nós sabemos que são muitos, ó Deus. Nós sabemos que são muitas pessoas. E só o Senhor mesmo, ó Deus, para consolar o coração de cada um, de cada pessoa enlutada por seu querido que se foi, ó Deus. Se conosco, Senhor. Nos dá força, ó Pai, para prosseguirmos. Aumenta, Senhor, a nossa fé. E ser com cada um, Senhor. Que cada um possa enxergar a Ti como o foco, Senhor, o alvo a ser seguido, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, eu oro neste momento, agradecida, suplicando, Senhor, perdão porque temos negligenciado a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço e peço perdão pelos nossos pecados. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Eu estarei lendo a palavra do Senhor no Salmo 96. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu santo nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Estaremos louvando ao Senhor com o cântico Bom Estarmos Aqui Louvando a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo
Bom, vamos louvar ao Senhor. O cântico é Alegrar-se-á no Senhor. Bem? No tempo eu louvarei ao Senhor, estará nos seus lábios o seu louvor. No tempo eu louvarei ao Senhor, estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Bendecei ao Senhor, bendecei o comigo, em todos a uma exaltemos o nome. Bendecei ao Senhor, bendecei o comigo, em todos a uma exaltemos o nome. Próximo cântico é Alto Preço. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nós
nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Quero convidá-los a todos a meditarmos juntos na palavra do Senhor. Salmo de número 30, versículo 11. O tema para a nossa meditação: como vencer o ladrão da alegria. Salmo de capítulo 30, versículo 11, diz assim: tornaste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Nós vamos meditar neste texto, levando em consideração também a situação que estamos atravessando, né? O texto, segundo alguns comentaristas, né, está falando de um momento de luta, né? Luta até mesmo de morte. A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Uma luta que o salmista Davi estava vivendo e que esta luta poderia trazer-lhe malefícios e até morte. Alguns comentaristas dizem que uma morte, uma doença que poderia levar à morte, ou a morte por guerra, morte por doença ou morte por guerra. O fato é que a bondade de Deus paira sobre a vida do salmista, e ele diz nesse versículo: tornaste o meu pranto em folguedos, tornaste o meu pranto, enxugaste as minhas lágrimas, colocaste um sorriso na minha face, me alegraste, né, pelo livramento. Resumindo, é isto. Mas o fato é que ele estava vivendo momentos difíceis, seja por motivo de batalhas, de guerras contra inimigos que poderiam levá-lo à morte, ou de uma enfermidade, né? O fato é que tanto uma como outra o Senhor o livrou, né? Por isso o versículo 11 assim bem trata, né? Como vencer o ladrão da alegria? Como vencer aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos tira a alegria? Tenho dito que esse vírus é uma maldição. Ele tirou a paz e a liberdade das pessoas, mundo afora, e ainda causou e vem causando mortes. Este vírus é um ladrão da alegria, é um ladrão da paz, é um ladrão da liberdade, é um ladrão da vida. Estamos dentro deste contexto. O mundo está passando por isto. A paz está sendo roubada, a liberdade está sendo roubada, a alegria está sendo tirada e, infelizmente, vidas estão sendo ceifadas. O ladrão está aí. O grande inimigo invisível está aí. Como nós, crentes, vivemos ou podemos viver diante desta situação? Eu quero primeiro dizer que o crente precisa
ter uma vida de alegria, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Sim, porque o crente tem motivo para isso, mesmo diante dessa situação que acabamos de descrever. Eu quero ler para os irmãos uma passagem que está em Filipenses no capítulo 4, versículo de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre. O crente deve ser alegre, independente das circunstâncias adversas. E por quê? Como? Primeiro, o crente precisa entender que as circunstâncias adversas da vida não é algo novo. Desde que o mundo é mundo, a aflição se faz presente. Precisa ter isto em mente, precisa não esquecer deste fato, para que não seja surpreendido. A aflição da perda de um filho, por exemplo. Adão e Eva passaram por isso. Uma dor da perda de um filho. Quando Caim mata Abel, olha como deve ter ficado aquela família diante dessa situação. Portanto, as situações adversas, ela existe desde que o mundo é mundo. Jesus orientou certa vez quando disse: nesse mundo tereis aflições. Portanto, aflição não é algo novo, não é novidade. Jesus foi tentado, Jesus passou fome, Jesus foi incompreendido, Jesus foi humilhado, Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado e até morto. Assim sendo, o crente precisa entender que a aflição não é algo novo. O ladrão da alegria, da paz, da liberdade, aquele que veio ceifar a vida, ele não surgiu agora. Ele existe desde que o mundo é mundo. E quando nós não esquecemos disto, nós não somos surpreendidos, apesar de ficarmos assustados, porém não apavorados, apesar de vivermos com cuidado, porém não neuróticos. Entender que a aflição existe desde que o mundo sempre existirá, até que sejamos arrebatados para junto do Pai, em Cristo, com Cristo. Poderemos passar por esses momentos difíceis da vida, enfrentar este ladrão da alegria, da paz, este ladrão da vida. Então este é o primeiro fato. O cristão precisa, o crente, e digo isso não só o crente, mas toda pessoa precisa ter este conhecimento de que as aflições acompanharão a humanidade. Como eu disse, Jesus alertou sobre isto e ele mesmo passou por situações difíceis até a morte. Não diferente com o apóstolo Paulo, que também passou por aflições. Paulo foi apedrejado. Se nós pegarmos o livro de Atos, nós vamos ver as aflições, as perseguições, os sofrimentos que o apóstolo Paulo
passou, foi apedrejado, foi açoitado, foi humilhado e até morto. Então, começar a não se distanciar desta possibilidade, não ficar apavorado com ela, mas perceber que é possível que a humanidade passe por tribulações terríveis e que nós podemos assim passar. Assim sendo, percebemos que o céu não é aqui e nunca será. Que descanso e paz eterna se adquire somente na vida eterna, somente quando formos arrebatados, somente quando formos levados para o céu em Jesus Cristo. Isso é fundamental nós entendermos. Senão, nós sempre seremos surpreendidos e apavorados. Surpreendidos e apavorados. Este é o primeiro fato. O segundo fato é entender que as circunstâncias adversas não podem receber status maiores do que já tem. Isso é fundamental a gente entender isso. Não se pode dar muito valor, né? Por exemplo, se nós darmos muito valor a uma determinada tragédia, nós sofreremos mais ainda. Eu quero mencionar aos irmãos que esta semana eu fiquei sabendo de uma dentista em Santander que perdeu seu filho por morte de afogamento. A dor da morte, e principalmente da morte de um filho, é incomensurável. Nós sabemos disso. Porém, se ficarmos imaginando que a criança ficou sem ar, ficou sufocada, ficou se debatendo, ficaremos mais traumatizados ainda. Ou seja, aumentaremos mais o nosso sofrimento. Por quê? Porque estaremos dando maior e mais status a essa tragédia. Não estou dizendo que não devemos sentir, claro que devemos e vamos sentir. Não estou dizendo que devemos desprezar, né? O problema não é isto. Mas eu estou dizendo que são meios que podemos obter para passarmos por momentos difíceis. Se nós ficarmos dando muito valor a este vírus, se nós ficarmos mentalizando muito, se nós ficarmos apavorados, se nós ficarmos desesperados, isso tudo vai tomando conta de nós. E neste caso estaremos dando um status maior ao problema. Vencer o ladrão da alegria, primeiro é entender que o ladrão da alegria sempre existiu e existirá. Os momentos difíceis sempre existiram e existirão. Entender que não devemos valorizar muito isto, focarmos muito nisto, porque senão nós nos sufocaremos e sofreremos mais. Para vencer o ladrão da alegria, tem algumas estratégias.
Terceiro, buscar a força no Senhor. O Salmo 19, versículo 8, diz assim: uns põem sua força em carros, outros colocam em cavalos. Nós, porém, temos a força em nome do nosso Senhor e Deus. Isto é outro fato. Colocar a nossa mente, a nossa força no Senhor. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos ajuda a passar por momentos difíceis. Usamos das estratégias aqui já mencionadas? Sim, usamos. Já entendemos que as aflições ocorreram e sempre ocorrerão e que nós estamos sujeitos a elas. Isso nos ajuda. Já entendemos que não podemos valorizar muito o problema, dar muito valor, concentrar muito a nossa mente, aumentar o status, valorizar muito a situação, porque isso nos fará sofrer mais, e o ladrão da alegria assim vencerá. Mas também existem as estratégias bíblicas e espirituais. Uma delas é esta: buscar a força no Senhor. Não buscar a força em homens, em tecnologias, mas buscar no Senhor. O texto que nós falamos em Salmo 19 diz que citava a questão de que quanto mais carros de batalha se tinha, quanto mais cavalos se tinha, mais confiança se adquiria numa luta. O salmista diz: olha, uns põem sua força em cavalos, outros em carro, mas nós não. Nós colocamos a força, buscamos a força no Senhor. Assim, como Davi enfrentou Golias, a força para enfrentar aquela situação que poderia roubar-lhe a alegria, roubar-lhe a vida, aquele gigante. Davi buscou a força no Senhor, e o Senhor lhe deu estratégias. Quando buscamos a força de Deus, quando buscamos as orientações de Deus, quando nos debruçamos na palavra de Deus, quando oramos e buscamos do Senhor a sua orientação, a sua força, Ele nos dá estratégias. Uma delas, já citamos, é fazer-nos lembrar que nesse mundo teremos aflições. As aflições não são de agora. Nos dará a estratégia de lembrarmos, que nós não devemos valorizar tanto as adversidades, porque isso nos prejudica. Ele não nos dá essas estratégias. E buscando a força no Senhor, Ele nos faz fortes e firmes diante das adversidades. A palavra de Deus diz: bendito é a pessoa que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Registrado em Jeremias, capítulo 17. Ou seja, feliz é aquele que deposita a confiança em Deus, é aquele que tem esperança em Deus. Se espera muito esta vacina, e cada dia que se prolonga, mais sofrimento se traz, mais angústia se traz. Não deposite a sua esperança nesta vacina, mas em Jesus Cristo. São passos que nós devemos ter para vencermos este grande inimigo. Os inimigos que tiram a paz, que tiram a alegria, que tiram a vida.
É só entendermos que as aflições sempre existiram, que os ladrões da alegria, da paz, da liberdade, da vida sempre existiram e existirão. Nós estamos dentro desse processo que é o mundo. Entender que não vamos dar muito valor a essas adversidades, não vamos focar muito a nossa mente no problema, não. Entender que a força para passar por isto tudo deve ser buscada em Deus, e aquele que assim faz é feliz, porque encontra consolo, a direção e, obviamente, a paz. Quarto, procurar sentir antecipadamente a alegria da herança que está reservada. Olha, as aflições estão aí. Sempre existiu, sempre vão existir. Eu faço parte deste mundo, estou sujeito a ela. Não vou dar muito valor a mais do que merece a situação. Não vou focar tanto a minha mente nisto porque o prejuízo vai ser maior. Vou buscar a força no Senhor. Buscar dele a resposta, buscar dele a força. E vou começar a sentir, a vivenciar, e isto sim, focar antecipadamente a alegria da herança que está reservada. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor muda o pranto em danças, as vestes de lamento em vestes de alegria, para que seu coração cante louvores a Ele. Está registrado em João capítulo 16, verso 22. O Senhor muda o pranto em dança, muda as vestes de lamento em vestes de alegria, para que o seu e o meu coração cante louvores a Ele. Apocalipse capítulo 21, 4 diz: Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Está falando do céu, da vida eterna, de onde não haverá aflição, de onde não haverá ladrão da alegria, da paz, da liberdade. E Pedro diz, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 3, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para nós. Ou seja, nós devemos então começar sim a mentalizar, a vivenciar, a sentir esta grande bênção reservada no céu, esta herança, né? Que nós temos direito por Cristo Jesus. Então são comportamentos, são atitudes que nos beneficiam, que nos fazem vencer o grande inimigo da alegria, da paz e da vida. Nos faz passar por essas situações bem melhor. Quando nós entendemos que as aflições sempre existiram e sempre existirão, que estamos inseridos neste mundo, que neste mundo teremos sim aflições. Entender que nós não devemos valorizar tanto o problema, focar tanto a mente no problema, né?
interiorizar tanto problema, porque isso vai nos fazer mal. Não, não vou fazer isto. Vou ter cautela, sim. Precaução, sim. Porém, não vou supervalorizar o problema. Entender que a minha força, ela vem do Senhor e eu a buscarei sempre. Colocar a minha mente na grande herança que o Senhor tem para nós. Vivenciar essa esperança. Gozar as coisas do céu antecipadamente. Entender que lá não haverá nada disto. Nem choro, nem planto, nem lamento. Apenas paz, alegria e louvor. Que isso tudo aqui é passageiro, mas o que está reservado para nós no céu é eterno, com Cristo Jesus. Bendito aquele que assim entende e vive. Ou seja, feliz é aquele que assim entende e vive. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, porque me abençoa e me abençoa. Não fico tão apavorado, porque sei que as aflições sempre existiram e sempre existirão. Perturbações, tribulações, aflições, tormentos sempre existiram e sempre existirão. O céu não é aqui. Entender que eu não vou focar e valorizar e me concentrar e me apavorar tanto, não vou dar status a mais a estas coisas ruins, não vou não. Vou sim buscar sempre a força no Senhor e o seu poder e pensar nas coisas que estão reservadas no céu. Aí sim, aí eu terei uma qualidade de vida melhor. Espero que você também tenha. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Senhor, ouve a nossa voz. 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 Sen
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus assim se fez, né? Como ovelha foi levado ao matadouro, expiou, morreu, levou sobre o seu corpo a maldição que conduzia à morte eterna. E todos que confessam, creem, seguem a Jesus, têm o direito à vida eterna, dada por Ele. Esta graça de Deus a nós, em Cristo Jesus. Hoje, domingo, é dia de comemorarmos, de lembrarmos. Jesus diz, façam isto em memória de mim. Tomamos a ceia para lembrarmos o grande sacrifício de Deus por nós em Cristo Jesus, para nos perdoar, para nos resgatar e para nos dar vida eterna. Vamos participar do pão e do cálice. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor expressado em Cristo Jesus. Através deste ato de graça, deste sacrifício, nós temos a maldição anulada e temos a herança da vida eterna. Graças te damos por esta salvação. Agora, neste instante, lembrando este momento único e precioso do teu grande amor, estamos com os elementos, o pão que representa o teu corpo e o suco de uva que representa o teu sangue. Sangue do Cordeiro, que foi derramado a nosso favor. Rogamos a tua bênção e que tu, Senhor, o abençoe e consagre esses elementos. Que eles sejam para a nossa edificação, na fé e perseverança nos teus caminhos. Em nome de Jesus. E que ao tomarmos também possamos receber curas do nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus tomou o pão, o partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Toma do pão minha esposa, minha filha. Ele disse, isso é meu corpo que é partido por vós, façam isso lembrando de mim. Vamos comer do pão que representa o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de tomar o pão, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam deles todos, façam isso em memória de mim. Minha esposa, minha filha e eu, unidos na mesma fé,
em torno da palavra do Senhor, tomamos do cálice da salvação. Que Deus abençoe a todos. Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado porque nos permite ter este meio, este modo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos louvores. Obrigado pelas orações. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela salvação. Obrigado por tudo. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção para esta semana. Que as Tuas mãos amáveis e protetoras estejam sobre as nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, deste vírus. Livra-nos, Senhor, dos homens maus. Ordene aos Seus anjos que estejam acampados ao nosso redor, batalhando por nós, e que Suas mãos estejam estendidas sobre nós, e que sobre a nossa cabeça paire a Tua nuvem, em nome de Jesus, a nuvem da bênção, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos uma semana com a Tua presença,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esteja conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o refrigério, a companhia do Espírito Santo esteja sempre em nós e sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diga amém.